Vamos aprender um pouco mais do que a palavra de Deus nos ensina. Você recebeu hoje a porção do conhecimento da palavra para aplicar a sua vida na direção da palavra? Hoje, domingo, com certeza você congregou, foi à igreja, foi para a congregação, para a reunião, não é? Da tradição. Com certeza você hoje teve aquele momento de culto na sua igreja. Eu pergunto a você, você recebeu a porção do conhecimento para viver a sua vida no entendimento da palavra, do conhecimento, da direção? Para viver a sua vida com Deus, dentro do entendimento, dentro do caminho, dentro da vontade de Deus, pela palavra? Você que hoje congregou no momento do culto, o que você aprendeu desta palavra hoje? Qual foi a lição da tua vida hoje que tu aprendeu para prosseguir, para andar no caminho de fé com Deus, pela palavra? O que você aprendeu hoje, nessa congregação que você hoje participou, deste ajuntamento público? O que você recebeu hoje de instrução, de conhecimento, de ensino, para formar a tua vida até chegar a uma estatura perfeita da fé? Eu pergunto a você, qual foi a lição de hoje? Qual foi o aprendizado de hoje? O que você absorveu do conhecimento de Deus hoje? Ou você viveu mais um momento de entretenimento, atração, formalidade mecânica de uma social? Ou você viveu hoje somente o satisfatório, naquela formalidade, cumprindo aquele ritual formal de congregar para viver o social, asocial? O objetivo de nós congregarmos é para edificar-se, ser exortado, ser instruído, ser ensinado na fé, para que a gente absorva o conhecimento, cresça no entendimento, numa vida firme com Deus. Então, se você hoje congregou e aprendeu mais de Deus, amém, glória a Deus. Agora, viva o que você aprendeu na palavra no seu viver diário, no seu cotidiano, aonde você estiver, diante das suas atitudes, diante das suas ações, reações, intenções, viva a palavra. Que isso é a vida que Deus quer que nós vivamos. É viver a palavra, viver uma vida de fé, de comunhão, de firmeza em Deus. É aqui. Tem muita gente que se sentiu satisfeito porque hoje foi ao local público chamado igreja e cumpriu o momento tradicional da formalidade. Tem muita gente que está satisfeito com isso. Mas isso aqui na vida dela não vale de nada, porque não se interessa, não conhece, não está sendo ensinado, não está sendo formado, não está tendo o entendimento de Deus pela direção da palavra. É pelo oba-oba, fantasia, da fé mística, da fé de fábula. Não, porque Deus vai fazer, Deus vai te dar, tu vai conseguir, tu vai conquistar, Deus determinou. É essa fé que o povo vive. Eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que... Não é essa fé não, meu amigo. Não é essa fé não, minha irmã, meu irmão. Não é essa fé que Deus quer que a gente viva nele. A fé é estar na obediência da palavra.
A fé é estar na confiança da palavra. A fé é estar com a vida submissa à palavra. A fé é viver e praticar a palavra. Ainda que não aconteça aquilo que tu espera. Eu não tenho fé no milagre. Eu não tenho fé na bênção. Eu não tenho fé na minha determinação, na obra, na prática. A minha fé é em Deus, que Ele abre portas impossíveis. Mas também, se Ele não abrir, a minha fé continua sendo nele. A minha fé nele não é para Ele abrir uma porta para mim. A minha fé nele é para eu ter comunhão com Ele. Não é para Ele me dar o que eu quero. Vou explicar para você entender. A nossa fé em Deus é para que nós tenhamos a comunhão com Ele. Não é para Ele operar o que a gente quer. Tem gente que tem essa fé em Deus assim, não. Eu tenho fé em Deus. Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo. Essa fé é a fé natural que o mundo vive. Essa fé é uma fé onde Deus tem que estar submisso a você. Se Ele não te responder, tu não tem fé nele. Essa fé não é a fé em Deus, é a fé no que Ele opera para mim. Não é a fé nele. E nós precisamos ser ensinados a aprender constantemente de Deus, como Ele nos ensina aqui. Vou te mostrar qual é a fé que nós devemos ter em Deus. É a fé que Jó teve. Jó não teve fé em Deus porque Deus ia abrir porta para ele. Jó não teve fé em Deus porque Deus ia livrar ele do perigo. Jó não teve fé em Deus porque Deus ia fazer ele vencer, prosperar e ter muita prosperidade. Ele já tinha tudo isso. Ao contrário, ele perdeu prosperidade, ele perdeu saúde, ele perdeu bens, perdeu condições, amizade, perdeu, não é? Tudo que ele tinha nesse mundo secular, ele perdeu. Mas tem uma coisa que Jó não perdeu. E é isso que Deus quer que nós tenhamos e estejamos firmes. A confiança em Deus, sabendo que de tudo que vem acontecer na minha vida, Ele é Deus e Ele tem o melhor para mim. Acabou. Não me preocupo com o que está acontecendo. Não vou me desesperar. Não vou murmurar, Deus, por que não? Por que isso? Não. Jó fez isso. Jó murmurou. Jó se lamentou. Jó jogou na cara de Deus, que era fiel. Jó disse, Deus, eu vou para a campanha. Estou na igreja todo dia. Vou para a consagração. Estou direto na obra. Faço o que o pastor manda. Por que tu não abriu a porta ainda? Por que isso, Deus? Por que aquilo? Tem gente ou não que diz isso? Hein? Tem gente que diz isso ou não? Essa fé, ó, não te leva a Deus. Essa fé é a fé que o mundo tem. No mundo as pessoas quando sofrem qualquer coisa, por que Deus? Eu não mereço isso. Ainda culpa a Deus. Nós temos que ter a fé em Deus como a palavra ensina. Não é como o povo está crendo aí. Não, tenha fé em Deus, Deus vai fazer isso. Não, meu amigo. Nem tudo que você pede a Deus em oração para Ele fazer, Ele faz. Nem tudo que você quer, você vai receber. Nem de toda a enfermidade, Deus vai te livrar. Você que está em Deus, pode ser causado por uma violência, morrer. Doença, morrer. Pode perder emprego. Pode ter enfermidade. Pode estar passando. Isso não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver de dizer, não,
Eu tive o livramento, eu sou de Deus. Eu tive o livramento, tenho fé em Deus. Todo mundo tem livramento. Todo mundo tem porta aberta. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo prospera. E a maioria dos que estão prosperando aí são incrédulos. Todo mundo tem uma vida tranquila financeira. Ah, porque eu tenho fé em Deus. Ah, não. Isso é causa natural. Todos têm. Não é essa fé que Deus quer para você chegar a Ele. A fé que Deus quer para que nós cheguemos a Ele é que a gente conheça a nossa necessidade dEle e não do que Ele pode nos dar para essa vida aqui. A fé que Deus quer que nós tenhamos dEle é que a gente reconheça a nossa miséria, a nossa necessidade dEle e a nossa necessidade, a nossa obrigação de submissão a Ele. Não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Entendendo que tudo está no controle e no domínio dEle. E nós temos que ter a fé nele, sabendo que Ele está cuidando de nós em qualquer circunstância. Ainda que Ele permita que morramos ou venhamos a morrer. Ainda que Ele permita que sejamos acometidos por enfermidade, por escassez, por necessidade, porque isso é natural. Tudo sucede de igual modo a todos debaixo do céu. Tem muitos irmãos que olham a fé dos irmãos. Eita, Deus está me abençoando. Por quê? Porque tu arrumou um trabalho, quer dizer que o outro, Deus não está abençoando. Deus está abençoando tu porque tu arrumou um trabalho. Deus está abençoando todo mundo, meu amigo. Com trabalho, com livramento, com cura. Não é só tu, não. Aí tem gente que diz assim, não, Deus é fiel comigo porque eu dou o dízimo. Deus é fiel comigo porque eu estou na igreja. Deus é fiel comigo porque eu estou no trabalho da igreja. Aí contigo porque tu está dentro da igreja. Essa é a condição para Deus ser fiel contigo. Esse teu Deus é falso. Porque esse Deus que tu está servindo, tu não conhece. O verdadeiro Deus está seguindo no entendimento errado de Deus. O cara disse a mim, olha irmão, eu tenho dado dízimo, Deus tem me abençoado, eu sou dizimista fiel, Deus tem me abençoado. Aí eu disse a ele, olha meu amigo, irmão só na fé. Não é porque é religioso de religião evangélica que é meu irmão. Irmão é na fé. Eu disse a ele, olha a bênção. Coitado do teu pensamento de Deus. Quer dizer que Deus está te abençoando porque tu dá o dízimo? Quer dizer que outro que não der, ele vai amaldiçoar? Tu está dizendo que Deus está te abençoando porque tu dá o dízimo. Eu não dou o dízimo e estou abençoado também. E aí, qual é a diferença? Quer dizer que tu está se gloriando porque tu dá o dízimo e eu estou glorificando a Deus porque eu não dou dízimo, mas Ele é bom para comigo. Então a tua glória não serve para Deus, porque a tua glória é dentro da tua obra e não dentro do amor, da misericórdia e da graça de Deus que dá ao homem não é porque ele merece. Tem muita gente que não tem assim. Não, eu sou um crente fiel. Ó, vou para a igreja, vou para o circo de oração, vou para a consagração, tudo que o pastor manda eu estou lá fazendo. Deus tem visto a minha vida. Olha, aonde é que ele está se gloriando? É em Deus? É no sacrifício de Cristo? É no amor, na graça de Deus? Ou é na obra dele? Da formalidade religiosa? Dos trabalhos religiosos? É fariseu ou não? O fariseu vai orar a Deus, ao Pai, dizendo assim, olha Deus, eu não sou como esse fariseu, esse publicano. A oração do fariseu e do publicano. Jesus vai dar essa narrativa para explicar e ensinar a mim e a você, agora, como ele ensinou lá. Ele continua ensinando a igreja dele hoje. Mas o problema é, você está aprendendo de quem?
É de Jesus, pela palavra, ou é dos homens, dentro do entendimento de Deus falso que eles estão levando para você? O fariseu vai orar a Deus. O religioso. Deus, eu não sou como esse publicano. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou fiel na religião, eu cumpro as obrigações, sou praticante, sou devoto, eu ando dentro da formalidade religiosa. Deus, eu sou merecedor. Olha, aí o publicano vai orar, que era considerado como impuro diante dos fariseus, porque os fariseus se consideravam puros de Deus pela sua religiosidade, pelas suas obras. É o que acontece hoje ou não? E o publicano, que era considerado impuro, ele chega na oração diante de Deus com a cabeça baixa, reconhecendo a miséria dele, sabendo que não é merecedor do perdão de Deus. Aí ele vai orar dizendo, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um miserável pecador, aleluia. Não é pela minha obra, não é pelo que eu faço, não é pela minha religião, não é pela minha virtude. Eu não sou merecedor da tua graça, Deus. Ele ora assim, dá uma lidinha lá. Jesus vai dizer o quê? Jesus agora pergunta aos discípulos, quem saiu justificado dessa oração? O fariseu que orou se gloriando da sua vida religiosa, ou o publicano que orou se lamentando da sua miséria do pecado? Quem saiu justificado dessa oração? Meu irmão, aqui você tem que aprender uma coisa muito importante. Não te gloreis diante da tua vida religiosa, diante das tuas obrigações religiosas, diante da tua devoção, da tua consagração de vida de fé dentro de nenhuma religião. Não é isso que te leva a ter a aprovação de Deus. O que te leva a ter a aprovação de Deus é o teu reconhecimento dele, da graça, da misericórdia, de que eu e você não merecemos, mas que através de Jesus, não por nós, não pelo que façamos, não aonde estamos, não porque somos bons, é através de Cristo, é através de Cristo, é através de Cristo a graça, a misericórdia, o perdão, a justificação, a comunhão com Deus, a graça da vida com Deus, é através de Cristo. Não te gloreis no teu viver religioso. O fariseu não recebeu a aprovação de Deus. Tem muitos fariseus hoje assim ou não? Você conhece os grupos de muitos fariseus que vivem se gloriando da sua vida religiosa, porque eu me visto assim, porque eu não uso isso, porque eu não vou para ali, porque eu não faço isso, porque eu sou religioso, eu sou praticante, eu sou devoto, eu sou radical, eu sou até os ossos, eu vivo tudo que a igreja manda, estou no trabalho, vou para a igreja de manhã, vou de tarde, vou de noite, estou no círculo de oração, não quero nem saber mais da família, nem do trabalho, nem de responsabilidade na minha vida pessoal, é só igreja, 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 para Deus me abençoar. Está errado, amiga. Está errado, amigo. Tu não está percebendo o engano que tu está vivendo. Você acha que está certo no seu entendimento, dentro do que você está recebendo de instrução, aonde você está. Examina as Escrituras para ver se tu vai ter essa direção. O que é vida com Deus? O que é buscar a Deus? O que é servir a Deus? O que é ser de Deus? Examina as Escrituras, amigo. Para tu aprender de Deus, fé em Deus, não é isso que o mundo vive. Todo mundo tem fé em Deus. Todos os grupos religiosos, independente de qual seja ele, católico, evangélico, espírita, todos eles têm fé em Deus. Todos eles vivem a sua religiosidade, cumprindo as suas obrigações, seus sacrifícios, seus rituais, vivendo seus usos e costumes, vivendo sua devoção de regra de fé e prática. Dentro das religiões, todos os grupos religiosos vivem, se vestem, se dirigem, se conduzem como a religião manda. Mas não é essa a fé, não é esse caminho, não é essa a direção à vida com Deus. Vai para a palavra, amigo. Vai para a palavra, irmão. Eu tenho que crer em Deus
diante daquilo que Ele quer que eu veja, diante daquilo que Ele quer me esclarecer. Deus não está mandando eu olhar para a minha vida de crer nele como ele se fosse o meu amuleto da sorte, para me dar o que eu quero, para me livrar de tudo que vem nesse mundo. Não. Deus, Ele quer que nós creiamos nele para conhecer a miséria que estamos, para conhecer a maldição que estamos, para poder entender o que Ele fez para nos tirar dessa miséria, desse perigo, dessa situação. Tem gente que não reconhece a sua situação e tem uma fé em Deus como se Deus fosse o amuleto da sorte dele, como se Deus fosse aquele que vai resolver todo o problema dele. Ele é meu Deus, eu creio nele como meu amuleto da sorte. Não é como uma obrigação que eu tenho da miséria que eu estou, dentro do perigo que eu estou, para ver o amor dele manifestado na minha vida. E ele tem que me dar o que eu peço, porque eu fiz o pacto, eu fiz o voto, eu fui para a campanha, eu fiz uma promessa, eu subi escada com lata d'água na cabeça, eu andei de joelhos 100 metros, eu fui para a procissão, eu fui para a campanha e o pacto que o pastor disse que eu tinha que fazer para Deus me abençoar. Ele tem que me dar, porque eu mereci receber, porque eu fiz o sacrifício. É assim que o povo crê em Deus hoje, dentro das suas vidas religiosas. Aprendeu o que hoje na congregação? Aprendeu o que hoje na igreja de Deus? O que tu não aprendeu lá, aprende aqui. Aprende aqui a verdade de Deus para te esclarecer. Jó, a fé de Jó em Deus não era para ter vida boa, não era para ter livramento de problema, não era para ter prosperidade neste mundo. A fé de Jó em Deus era reconhecendo que Ele era aquele que tudo nos dá, que tem o domínio e o controle de tudo, e tudo está no poder dele. Tanto é que Jó, quando perdeu saúde, quando perdeu prosperidade, quando perdeu amigos, quando perdeu a sua finança, quando perdeu tudo que ele tinha de prosperidade nesta vida, ele não murmurou, ele não lamentou, ele não questionou a Deus. Deus, por que isso? E outra coisa, viu, irmão? Aprende aqui o que tu não aprende lá. Jó não atribuiu nada do que ele passou ao diabo. Não foi o diabo, não. Porque o diabo não tem autoridade nem poder na vida de quem está em fé, em confiança em Deus. O diabo não tem autoridade, não tem poder. Ele pode fazer o que for, suas maldições, seus trabalhos. Mas quem está em Deus está guardado e seguro. Tem muitos aí que tem medo de trabalho de feitiçaria, tem medo de macumba, tem medo de espírito, tem medo de fantasma, tem medo de problema, tem medo de pandemia, porque não tem a fé em Deus. A fé dele é uma fé mística. Ele quer ver acontecer aquilo que ele quer. Não é a fé num Deus que verdadeiramente existe. É o Senhor, tem o domínio, está sobre todas as coisas. Jó creu em Deus dessa forma. Ele não atribuiu ao diabo que ele passou. Olha que ele passou muita coisa. Muita gente aí, né? Conta aí a história de Jó e cria um teatro de prosperidade na história de Jó. Faz uma pregação muito anátema. Esquecem de aprender o que ali a gente tem que aprender com a história de Jó. Jó em todo o tempo não murmurou contra Deus. Não atribuiu nada ao diabo. E nem se lamentou porque perdeu tudo. E olha o que é adorar. Para você que não sabe o que é adorar. Você que pensa que adorar a Deus é ir para um ritual de culto dentro de igreja. Você que pensa que adorar a Deus é estar dentro de conjunto cantando música. Adorar a Deus não é isso não, amigo. Adorar a Deus é uma vida honrando a Deus com a tua determinação de fé e confiança nele em meio a tudo que tu passar. Adorar a Deus é permanecer confiando, submetendo-se naquele que é o Senhor de tudo diante de qualquer situação, engrandecendo Ele no teu viver. Não é através de ritual, de música, de cântico, é através da vida com atitude diante das circunstâncias. É aí que eu adoro a Deus. É aí que eu glorifico a Deus. Diante das circunstâncias, diante das tentações, diante das lutas, diante das investidas. Quando eu me mantenho fiel a Ele,
Eu adoro a Deus assim. Olha o que é adorar a Deus. Jó, vem comigo ler aqui. Vem comigo ler para você entender. Jó capítulo 1. Diante de toda a miséria, de toda a perda, de toda situação deplorável que Jó passou na sua vida financeira, familiar, na saúde, na vida social com os amigos. Os amigos abandonaram Ló. Os amigos julgaram Jó. Os amigos disseram, condenaram pela situação. É o que muitos fazem hoje. Não conhecem nada de Deus e começam a julgar os outros. É pecado, é pecado. Está passando isso porque é pecado. Olha, está no pecado. Olha, é porque Deus está apertando. Olha, é porque Deus botou no estreito. Porque está pecando. Não conhecem nada de Deus. Mas querem falar de Deus. Os amigos de Jó não conheciam a Deus. E disseram que Jó estava em pecado. E ainda disseram, Jó, te arrepende, Jó. Tudo isso que tu está passando é pecado. Meu amigo, nós temos que aprender de Deus. Por isso que Jó disse, antes eu te conhecia no ouvir, agora os meus olhos te veem. Experiência com Deus. Dentro da vida com Ele, na palavra, diante de tudo que acontece, eu me mantenho seguro, firme nesse Deus. Jó não murmurou. Jó não condenou ninguém. Olha o que ele vai dizer aqui. Depois de tudo que aconteceu, olha a atitude de Jó. Olha o que é um verdadeiro adorador. Não é isso aí não, viu, irmão? Adorar a Deus não é isso não. Está cantando música, dentro de show, dentro de atração, dentro de locais, vivendo entretenimento. Isso não é adorar a Deus, não. Adorar a Deus foram os 3 jovens na fornalha. Eles adoraram a Deus ali. Adorar a Deus foram os apóstolos, quando eram perseguidos, quando eram presos, quando eram chicoteados, quando eram excluídos do meio do religioso judaico. Eles adoravam a Deus. Por quê? Mantinham-se fiéis. Adorar a Deus é ser fiel a Ele até a morte. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é o que fez José quando foi tentado a se prostituir com a mulher de Potifar. José adorou a Deus porque ele venceu a tentação. Adorar a Deus não é cantar música evangélica. Adorar a Deus não é estar dentro de culto de entretenimento de igreja. Adorar a Deus é uma vida verdadeira de fé, de confiança, de submissão, de fidelidade a Ele pela palavra, diante da doença, diante da morte, diante da perseguição, diante de qualquer dificuldade, catástrofe ou coisa que venha nos acontecer. Adorar a Deus é isso. Olha o que Jó faz. Olha o que é adorar a Deus. Diante de tudo que Jó passou, olha o que ele diz. Jó, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Jó, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Poxa, Jó adorou? Diante dessa situação? Jó, quando sabe de tudo isso, quando chega a notícia para ele, de tudo que aconteceu, ele não vai se desesperar, ele não vai murmurar, ele não vai se lamentar. Ele não vai, através de culto de igreja, fazer campanha, marcha, voto, para Deus tirar ele do problema. O que é que ele faz? Confiança em Deus. Certeza e convicção que Deus está conosco diante de qualquer coisa. Jó, ele se prostra, mostrando a Deus a situação. A Bíblia vai dizer que ele lançou-se no chão. Se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça e se lançou na terra. Isso era um costume dos judeus, dos hebreus, de um ato de humilhação diante de Deus. Eles rasgavam as vestes, o manto, rapavam as cabeças e jogavam cinza, como um ato de humilhação. Lá no Velho Testamento. Hoje não é mais manto que a gente tem que rasgar. Não é rapar a cabeça.
é o arrependimento verdadeiro do coração. Hoje a vida com Deus não é no exterior, é no interior. Arrependimento, verdade, sinceridade e devoção a Deus no interior, guardando e estando submisso à palavra dele, adorando a Deus em espírito e em verdade. Foi o que Jó fez. Diante da notícia, aí no versículo 21, ele diz assim: e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor foi quem deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconheceu, tudo que eu perdi foi Deus que me deu. Ele me deu, ele permitiu que fosse, porque ele é o Senhor. Ele permitiu, a minha vida está na mão dele. Não é o diabo, não é demônio, não é ninguém. É o próprio Deus. Quando eu estou guardado nele, a minha vida está em segurança. E tudo que acontece é com a permissão dele para o meu bem, que estou na presença dele. Não os que não estão. Os que não estão na presença dele, o que acontece é a miséria em cima de miséria, para a destruição. Mas para aqueles que estão em Cristo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É isso ou não é que a palavra diz? Tudo contribui para o bem de quem? Não é de todos, não. Para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? É os que vivem na religião? Não. Jesus vai dizer quem é que ama a Deus. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Logo, amar a Deus é guardar, submeter-se e ser fiel a Ele pela palavra. Isso é amar a Deus. Não é dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus não está preocupado com uma expressão verbal da boca para fora. Deus, Ele quer a sua atitude. Que você seja um verdadeiro adorador, arrependido verdadeiramente do interior, com o entendimento transformado por Ele, pela palavra dEle, para viver uma vida verdadeira, de fé, de confiança, de esperança em Deus. Não é uma vida religiosa. O texto diz que Jó adorou a Deus diante de toda miséria, diante de toda perda, diante de toda situação. Jó adorou a Deus. Ele não foi cantar hino de louvor. Ele não foi para um culto de louvor. Ele não foi fazer campanha de adoração. O verdadeiro adorador adora a Deus no seu espírito e em verdade, sabendo que Ele é Deus, pedindo a Ele só misericórdia, diante de tudo que acontece na nossa vida, pedindo a Ele a misericórdia e tendo confiança que Ele está conosco. Foi isso que fez os 3 jovens da fornalha. Aqueles jovens adorou a Deus diante da Babilônia, diante dos pagãos. Os 3 jovens da Babilônia, olha como eles adoraram a Deus, colocando a sua vida em risco, sendo ameaçado de morte, não temendo a morte, mas se mantendo fiel à palavra do Senhor, se guardando dentro, não de igreja, mas dentro da palavra, vivendo não prática religiosa, mas vivendo a palavra diante das circunstâncias. Você conhece a história dos 3 jovens da fornalha. Eles foram ameaçados. Se não se prostrasse diante de imagem de escultura de homem, eles iam ser mortos. E eles disseram que não iam fazer isso, porque tinham compromisso com Deus, não era com a igreja, era com Deus, através da palavra. Porque Deus tem princípios que nós temos que guardar com fidelidade. Isso é adorar e amar a Deus. Guardar os princípios dele. Não é viver dentro da formalidade religiosa. Os 3 jovens da fornalha disseram, olha, rei, a tua imagem de escultura nós não vamos adorar. Idolatria é pecado. E o nosso Deus nos diz que não devemos adorar imagem de escultura alguma, seja de rei, seja de santo, seja de anjo, seja de quem for. Adorar só a Deus em espírito e em verdade. Não adorar imagem de escultura nem coisa alguma. Não idolatrar a igreja, a religião, nem homem, nem astro, nem nenhuma outra coisa dessa que o mundo adora. Adorar, venerar,
idolatrar, só a Deus. Aleluia. Os 3 jovens da fornalha se manteram fiel aos princípios de Deus. O rei agora vai ameaçá-los. O rei agora diz, se vocês não se prostrarem diante da minha imagem de escultura, quando ouvir a música tocar, vocês vão morrer. E a fornalha é quente, vou mandar aquecer 7 vezes mais, para botar medo neles, ó. O diabo tenta nos colocar medo. Jesus não mandou ter medo do diabo, nem de ninguém que esteja usado por ele. Jesus mandou vigiar, porque Satanás e seus demônios, quem está usado por ele, são derrotados. E nós em Jesus somos mais que vencedores. Levante-se quem for, qualquer espírito, legião, entidade, qualquer ser, porque nós servimos ao soberano, nós temos a proteção do Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor, e tudo está sob a autoridade dele. Não é demônio, não é diabo, não é entidade, não é espírito nenhum, nem orixá, nem santo, nem protetor, nem padroeiro. É Jesus, o verdadeiro Senhor, protetor, que guarda nossas vidas e ninguém toca, se ele não permitir. Os 3 jovens da fornalha creram em Deus, manteram-se fiéis e não se prostraram diante da ameaça. Olha o que eles dizem. Olha, rei, fica tu sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Tu pode até nos lançar na fornalha. Agora sabe de uma coisa. Se Deus quiser, ele pode nos livrar. E se ele não nos livrar, nós ainda não se prostramos diante da tua imagem de escultura. Porque a nossa fé em Deus não depende se ele livra ou não livra. Depende da nossa necessidade dele, porque ele é quem nos guarda diante de qualquer perigo. Até na hora da morte, ele guarda a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! É essa confiança, irmão, que nós temos que ter em Deus nos dias de hoje. Qualquer besteirinha, o povo está correndo. Aí vivendo ritual pagão, é campanha, é promessa, é sacrifício, é vida de escravidão dentro de sacrifício de igreja. Vive uma fé consciente, irmão. Diante do dia a dia da tua vida, das circunstâncias, dos problemas. Vive uma fé lúcida, sóbria, consciente. Não uma fé vã, fanática, idólatra. Uma fé mística, dentro de movimento, dentro de sacrifício, dentro de ritual, dentro de lugar. É na palavra, é em Deus. Os jovens da fornalha se manteram fiéis e Deus quis livrar. Mas se Deus não livrasse eles, eles permaneciam fiéis. Deus livrou eles da fornalha. Mas já teve outros que Deus não livrou. Deus não livrou Tiago de ser morto por Herodes. Deus permitiu Herodes matar Tiago, degolar, arrancar a cabeça. Porque Deus tem seus propósitos. A morte não é derrota para quem está em Cristo. Oxalá chegue a hora da minha morte. Porque isso é melhor, porque estaremos com Cristo. O verdadeiro adorador que está com a vida de fé em Deus, ele não tem medo de morte. Ele sabe onde está o seu futuro, o seu destino, a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa diante de toda a aflição desta vida. Jesus é essa sombra. Jesus é esse esconderijo. Jesus é o alvo da fé. Jesus é o protetor. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus é o lugar onde eu tenho que estar para a minha vida estar guardada em Deus. É em Jesus, com a fé viva e verdadeira, pela palavra dele. Amém, meus irmãos? Receba essa instrução nesta hora, para a edificação da tua fé, para te instruir, para te orientar, para te corrigir, para uma vida verdadeiramente de uma fé firmada em Deus. Examine a palavra.
Coloque a sua esperança na palavra. Não é em trabalho de ritual de igreja. Não é em religião. Não é em sacrifício, em pacto e voto. Não é em nenhuma coisa dessa que o mundo vive. Dentro das suas religiões. Viva a sua vida de fé em Deus na palavra. Naquilo que a palavra diz. Naquilo que Jesus nos prometeu. Naquilo que Jesus nos garantiu. E uma das coisas que Ele nos prometeu, que estaria conosco todos os dias. Eu não preciso buscar Ele ali, aqui ou acolá, porque Ele habita em mim. Eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo de Deus. Eu sou o lugar onde Deus habita. Aonde Deus quer ser adorado não é dentro da igreja, é na vida dos verdadeiros adoradores. É no nosso viver que Deus quer ser adorado. Não é no ritual de uma formalidade religiosa. Jesus está em nós, irmãos. Esteja onde tiver. Aconteça o que acontecer, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, é na hora da angústia, não é na hora da alegria não, Ele está conosco bem presente na hora da dificuldade, na hora da morte, na hora da perseguição, na hora da dor, na hora da doença, Ele está conosco porque Ele disse: eu creio na palavra de Cristo. Então por que tanta inquietação? Para buscar Ele ali, aqui e acolá. Se Ele está em nós. Se nós somos o lugar de habitação de Deus. Descansa no Senhor, irmão. Espera, pois, no Senhor. Eu vou terminar. Deixando aqui o conselho do apóstolo Paulo, Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que Pedro vai orientar os irmãos. É o que eu faço aqui também, orientando vocês. Pedro vai dizer, 5:7, primeira carta. Lançando sobre ele, ele quem? Jesus, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso pavor, toda a nossa inquietação, toda a ansiedade, toda a preocupação, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Ele não vai cuidar, Ele tem cuidado. Então descansa, pois, no Senhor. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim continue nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Coloca a tua fé nele, te converte a ele, se arrepende e coloca Jesus na tua vida como aquele que é o verdadeiro protetor, aquele que é o verdadeiro padroeiro, aquele que é o verdadeiro santo, aquele que é a quem tu deve consagrar a tua vida e entregar a tua vida a Ele. Ele é o Senhor que te protege. Tudo isso que tu está vivendo aí, se não for Jesus, é mentira do diabo e tu vai se decepcionar nessa fé vã e mentirosa que tu está vivendo, nessa confiança, nessa crendice, nessa devoção, nesta vida de sacrifício, oferecendo ritual, oferecendo sacrifício a entidade, a divindades, a lugares, a homens, a rituais. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele e o mais ele fará, porque só ele é quem é Deus verdadeiro. Todos os demais são falsos. Que Deus abençoe. Receba, receba, receba essa advertência para a edificação da tua fé, porque aqui você ouve a verdade que liberta. O poder de Deus para salvar a vida daquele que crê é o Evangelho de Cristo.